Muito boa noite, estamos dando início a mais um programa Direito em Sua Casa. Um programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. E, como já é de costume, sempre trazendo grandes profissionais para discutir temas polêmicos, temas de interesse geral da população. E na noite de hoje trazemos um profissional que vem debater, vem dar a sua cara à tapa a respeito de uma situação onde se criou uma audiência pública, inclusive, para se falar a respeito do aumento ou não do número de vereadores no nosso Legislativo. Estamos recebendo na noite de hoje o Dr. Paulo Horácio, grande amigo, vereador na cidade, que dispensa, evidentemente, maiores apresentações, pessoa conhecida por todos nós, e que vem aqui discutir e debater um pouco dessa situação, doutor Paulo, a respeito desse aumento do número de vereadores, as críticas que estão sendo feitas, o porquê que é importante o aumento de vereadores ou porquê não é importante, isso dando, evidentemente, um aspecto jurídico, um aspecto legal para toda essa situação. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a sua presença e dizer que o programa se sente honrado pela sua presença. Obrigado, doutor de César. O privilégio é meu de poder participar do seu programa e de poder levar, na noite de hoje, uma informação, como o doutor de César disse, um enfoque um pouco mais jurídico, mas vamos procurar fazê-lo de maneira bem didática, para que o cidadão, a cidadã que acompanha o seu programa, doutor de César, possa entender. Sou advogado de formação, mas político na cidade de Araucária. Exerço o meu primeiro mandato como vereador. E estou à disposição não só do doutor de César, da OAB, e também da comunidade Araucária de César. Fico à disposição. É importante enfatizar, evidentemente, que o doutor Paulo não vai falar a respeito disso, mas no transcorrer aí do seu mandato, ele já colecionou aí duas premiações como o melhor vereador da cidade. Então, para nós, realmente é uma honra tê-lo aqui no programa e dizer da nossa amizade que já vem, evidentemente, de muitos anos. É verdade, César. O Ministério Público levantou essa situação de uma lei que foi criada no final do ano passado e que possibilitou o aumento de vereadores. Então, eu gostaria, primeiro, que nós entrássemos aí na questão do aumento do número de vereadores que foram acrescidos, com base em que legislação, com base, a base legal para se criar primeiro. Então vamos entrar primeiro nessa situação e depois entramos aí na questão das polêmicas que se gerou e tudo isso. Claro, a Constituição Federal, ela coloca muito claro que as câmaras municipais tem um número mínimo e um número máximo de vereadores. E esse número é definido pela população da sua cidade. E aqui podemos falar, como estamos falando da Constituição, estamos falando genericamente. Então, as cidades, por exemplo, com até 15 mil habitantes, cidades pequenas, mas que representam mais de 40%, 50% das cidades do Paraná, o número mínimo de vereadores é 9. E assim vai uma escala de 15.001 a 30.000, 11 vereadores, de 30 mil a 50 mil, 13 vereadores. E chega num número que, para a população de Araucária, que com certeza já ultrapassamos 130 mil habitantes, ela prevê um número máximo de 19 vereadores. Isso é o que a Constituição Federal, que é essa lei genérica, ou seja, que serve para todos no Brasil inteiro, ela faz essa previsão, doutor. Porém, ela não estabelece que tem que ser 19. Há que se fazer um juízo de valor em cada cidade, em cada realidade financeira, para saber da sua capacidade em ter 13, 11, 15 ou 17 vereadores. Temos 11. No ano passado, porque há uma dissonância nesse aspecto. Há um calendário eleitoral que é diferente do calendário do Ministério Público, calendário do Judiciário e o calendário da dona de casa. A lei eleitoral define que um ano antes das eleições há que se definir as regras principais.
um ano antes. Então, assim, até o ano passado, se entendia que as filiações partidárias se dariam um ano antes das eleições. Então, até 2 de outubro de 2015, teríamos que ter, teoricamente, uma regra para as eleições. Então, no mês de julho, a Câmara Municipal se reuniu, fez um projeto de emenda à lei orgânica, cumpriu o rito que a Câmara julgou coerente. Fez as sessões, e a sessão, fizemos inclusive sessão extraordinária para o tema. Passamos de 11 para 15 vereadores. Ressalto aqui que não é desta legislatura, deste mandato. Nós continuamos em 11 vereadores na Câmara, mas para a próxima legislatura que assume em janeiro de 2017. Pois bem, quando chega outubro, o governo federal altera a legislação. O Congresso Nacional disse que não é mais um ano, e sim 6 meses antes da eleição que se define o número, as filiações partidárias, ou seja, dia 2 de abril. Então há um cenário dos partidos políticos no município de Araucária, de pré-candidatos, imaginando que teríamos 15 vereadores. O que isso quer dizer? Numa eleição, chega um momento, parte da vida da eleição é passional. Eu me filio a tal partido porque me identifico com a ideologia, eu me filio a tal partido porque tem um líder que eu quero seguir. E depois de um período ela passa a ser pragmática, ou praticamente matemática, porque o número de candidatos que um partido pode lançar, ele tem uma relação com o número de vagas existentes. Então, se tivéssemos aqui 15 vereadores, cada partido poderia lançar 1,5 vezes esse número de candidatos. Então, se tiver 15 vereadores, lança-se 22 candidatos. Dentro dessa conta, 1/3 e 2/3 de sexos diferentes. Então, 15 candidatos ou homens ou mulheres e 7 candidatos homens ou mulheres. Se os partidos resolverem coligar, em vez de 22, toda a coligação, se for 1, 2, 3 ou 4 partidos, pode lançar ao máximo 30 candidatos, ou seja, o dobro de vagas. Nesse universo, mesma coisa. 20 homens ou mulheres e 10 homens ou mulheres. Há uma participação, infelizmente, menor das mulheres, que é uma questão ainda cultural a passarmos por isso, a enfrentarmos isso, que a lei precisa garantir que no mínimo 1/3 seja de sexo diferente. Então, 20 homens e 10 mulheres, ou o contrário, ou meio a meio, conforme o partido. Então, foi esse entendimento que em 2 de abril nós estávamos vivendo nessa ideia. Araucária vai ter 15 vereadores e cada partido vai poder lançar sozinho ou 22 candidatos ou coligado 30 candidatos. Todavia, e aqui vale o respeito que temos ao Ministério Público local, o Ministério Público, os promotores da cidade, manda uma recomendação administrativa para a Câmara, indicando que o Ministério Público acredita que foi ilegal, mas não ilegal formalmente, porque ele dá como se fosse um conselho, um aviso. Olha, essa discussão de 11 para 15 aconteceu numa sessão extraordinária que é pouco acompanhada pela população. E além disso, essa sessão lá de julho do ano passado não teve uma divulgação plena. E concordo com o Ministério Público. A Câmara aceita essa orientação e resolve promover na sexta-feira passada, no dia 6, uma audiência pública que foi presidida por mim, doutor de César. Para quê? Para que o vereador possa, na construção do juízo de valor, que é o que constrói o voto do vereador, poder escutar a comunidade. Eu gostaria até de fazer um parênteses aqui, aproveitando o gancho, vereador, pelo seguinte: houve discursos inflamados, né, a respeito do aumento de vereadores, que isso iria impactar em maiores gastos junto ao Legislativo, que nós temos hoje um número de 6 assessores e mais um que seria que dirige, o chefe de gabinete. Então seriam 7 assessores. Se aumentássemos aí o número de vereadores,
automaticamente aumentaríamos o número de assessores, o que impactaria em valores consideráveis. Como é que os vereadores enxergam essa situação e até onde isso realmente é verdadeiro? Doutor César, o senhor tocou num ponto muito importante. Nós víamos com esse cenário que veio de legislaturas anteriores. Não fui eu, como vereador dessa legislatura, que criei essa estrutura. A estrutura da Câmara, definida por resolução e por lei, que foi aprovada. Em algum momento, o Legislativo de Araucária fez sessões públicas e se definiu que cada vereador tinha um chefe de gabinete e 6 assessores. O Ministério Público também questionou isso à Câmara. Não pela quantidade em si, mas pela legalidade, porque com a existência de um chefe de gabinete e mais 6 assessores, criou a figura de assessor, porque a legislação da Câmara não vincula diretamente o assessor ao vereador. Pois bem, esta oportunidade que o Ministério Público questionou, a Câmara está fazendo a lição de casa. E independentemente se teremos 11, 13, 15, 17 ou 19 vereadores, cada vereador na próxima legislatura e nesta agora, porque esses cargos foram exonerados, para a Câmara poder se organizar. Cada vereador deva ter o seu mandato e 4 assessores. E esses 4 assessores, visto que vamos ter que reformar a lei e torná-la pública, esses 4 assessores ganhando evidentemente menos que o vereador atualmente ganha. Eu acho muito importante que venha realmente discutir tudo isso. Nós deixamos o programa em aberto para aqueles que criticam também o aumento do número de vereadores. Está aqui o nosso vereador, o Paulo Horácio, dizendo o porquê do aumento, justificando juridicamente isso, mas não é um programa, evidentemente, só para advogados. Deixa eu só colocar, doutor César, que mesmo eu tendo na audiência pública explicado a questão jurídica, a questão constitucional, eu defendo que o vereador não possa e não deva tomar atitudes pessoais e tampouco coletivas. Neste momento é importante separar o que é coletivo e do que é interesse público. O coletivo é de uma coletividade. Então o vereador ele não pode tomar uma decisão pessoal, dizer isso é melhor para mim, e nem coletiva, por exemplo, de um partido, isso é melhor para um partido político, e sim o interesse público. E doutor César e cidadãos que nos acompanham no programa, a voz da comunidade, hoje, independentemente das consequências que isso possa gerar do ponto de vista do não acesso das minorias ao poder, da não conquista de uma vaga para vereador, está dizendo não ao aumento de vereadores, está dizendo não ao aumento ou reajuste de salários, está dizendo não ao vereador ter um assessor que ganhe mais do que ele. Então, o meu posicionamento, enquanto político, ele não é pessoal, do meu interesse o que é melhor para mim, e eu respeito outros colegas que dão discurso dessa forma. O meu posicionamento não é o que é o melhor para o meu partido nesse momento. O meu posicionamento é o que é o melhor para a cidade. E a cidade quer uma Câmara enxuta, com 11 vereadores, ganhando o que ganham hoje, e com assessores que o ajudem, ganhando menos do que ele. Se a próxima legislatura conseguir provar para a comunidade araucária o seu valor, assim, a sua importância, a própria comunidade, o interesse público, a opinião pública vai dizer: não, nós realmente precisamos de uma Câmara com mais vereadores, o vereador pode ganhar um pouco mais. Eu, mais uma vez, fico bastante grato à tua presença, a teus esclarecimentos. Eu já deixo o programa em aberto para a comunidade em geral, para líderes de classe que queiram defender o outro lado. O convite vai ser estendido ao Ministério Público para que venha também expor aqui as suas ideias e o porquê de estar contra o aumento de número de vereadores, mas ficou bastante claro que as perguntas foram direcionadas exatamente àquilo que a população quer saber, o impacto em relação ao aumento do número de vereadores. Mas eu acho que é isso aí, democracia é isso, nós vivemos num país democrático, e trazer a informação jurídica e levar a informação jurídica para dentro do seu lar é que é o objetivo do programa. Dr. Paulo Horácio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. O programa se sente honrado com a sua presença e queremos aí cada vez mais estar discutindo
os problemas da nossa cidade, os problemas do nosso estado, do nosso país, que é um exercício de democracia sem sombra de dúvida. Obrigado, doutor de César. Não por acaso, o doutor de César fez uma menção que eu fui eleito por uma pesquisa no município por 2 vezes, que foram 2 vezes que foram feitas nessa legislatura, considerado vereador do ano, que eu agradeço. Mas não por acaso que o doutor de César, já por muitas vezes, muito mais do que 2 vezes, é considerado o advogado do ano do município. De César e senhores telespectadores do programa, eu queria aqui deixar uma última frase do discurso do Steve Jobs, falecido Steve Jobs, que criou a Apple, uma das maiores empresas do mundo, na Universidade de Stanford, em 1995. Ele começa o discurso dele dizendo o seguinte, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para chegar lá. O meu mandato de vereador, se eu precisar morrer o meu mandato, numa atitude de sacrifício, para que o interesse público seja defendido, assim eu farei. Não é uma questão pessoal, não é uma questão pequena, coletiva, é uma questão de interesse público. Muito obrigado, César. Um abraço para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos e para a sua família. Eu agradeço mais uma vez a tua presença, né? E repito que o programa se sente honrado. E mais uma vez, a informação jurídica chegou para dentro do seu lar. Venha cada vez mais participar conosco. Esse é o programa Direito em Sua Casa. Muito boa noite.